Você não foi sempre um vampiro, não é? Não, respondeu o vampiro. Era um homem de 25 anos quando me tornei um vampiro, no ano de 1791. O rapaz se espantou com a precisão da data e repetiu-a antes de perguntar: como aconteceu? Sejam bem-vindos mais uma vez à Insônia Literária e hoje falaremos sobre a obra Entrevista com o Vampiro, de Anne Rice. Essa camiseta aqui, pra falar a verdade, eu daria para o nosso amigo Louis, porque eu acredito que o único momento que ele não sofre na vida é quando ele tá dormindo. Porque, ou pensa no personagem que sofre, que só foca nas coisas tristes da vida. Mas assim vai, né? Toda vez que eu penso em vampiro, eu fico imaginando, né? Eu imagino assim, será que é uma vida boa? Será que é bom viver eternamente com alguém? Se for um Henry Cavill da vida, eu acho que eu gostaria de viver. Mas, gente, vamos focar aqui, que eu sempre quando eu penso no personagem vampiro, eu coloco o nosso queridíssimo aqui do lado. Mas, vamos focar. Aí, ó, é só falar nele que eu desoriento, gente, desculpa. Bebi aqui a água. Mas falando sério agora, vamos falar sobre Entrevista com o Vampiro. Entrevista com o Vampiro foi a dica do meu amigo Luiz. Eu falei pra ele, olha, eu tô precisando de uma série de livros, muitos livros pra ler. E ele chegou assim pra mim e falou, Lana, eu tenho um aqui que é só 15 livros, super simples, e é de vampiro. E a Lana, né, que adorou a ideia. E estamos aqui então com o livro Entrevista com o Vampiro, da Anne Rice. Esse aqui, a tradução, é da nossa queridíssima Clarice Lispector. Mas, o que fala Entrevista com o Vampiro? Aí você vai falar assim pra mim, não, Lana, já assisti o filme, esse livro aqui não vale nem a pena ler. Não, aí eu já vou corrigir vocês. É totalmente diferente do filme. A parte boa foi essa. Eu acho que, pra falar a verdade, eu nunca me interessei a ler o livro anteriormente, porque eu falava, não, eu lembro muito do filme, o filme foi uma coisa bem marcante, então eu vou reler algo que eu já sei, mas não, gente, é uma coisa assim, totalmente diferente, tem uns pontos iguais, mas o desenvolvimento, e tem fatos aqui que vocês nem imaginam, vale a pena, é outra história, é outra coisa. Entrevista com o Vampiro é um livro de terror gótico, escrito pela Anne Rice, que ela é americana, publicou pela primeira vez em 1976. Imagina, uma mulher escrevendo nessa época, no estilo gótico, terror e vampiro. Depois de Bram Stoker, ela que conseguiu enraizar essa figura que atrai tanta gente como eu. A história aqui, ela começa igual no filme. Só que aqui temos um repórter jovem que encontrou ele por acaso aí nos mundos, nos bares da vida. E ele fala, eu sou um vampiro e te dou uma entrevista. E o rapaz vai lá todo alegre, todo rebolante, pensando que trata de um louco, mas o que é que custa? A gente nota, pelo menos assim, eu interpreto, que seja até um jornalista sensacionalista. E se a gente for pensar aqui um pouquinho, a gente vê que um tá ajudando o outro, uma mão tá lavando a outra, porque o jornalista tá conseguindo a sua história e o Louis, através dessa entrevista, vai contar toda a sua vida, mas a gente sente que ele estivesse num divã, no confessionário, onde vai relembrar todos os seus pecados, vai tentar amenizar a dor e imagina, se por possibilidade, por acaso, ele recontando aquilo tudo que passou, ele talvez reconheça que tudo que aconteceu de trágico não é culpa dele. Mas quem é Louis? Quem é o cara que vai ser entrevistado? Que é o vampiro aí, maravilhoso? É o Louis de Pontefract, nascido em 1766 e é transformado por Lestat, que é um vampiro que a gente não sabe o seu passado, enxerga os humanos como um gado, como comida ambulante, quer se divertir, quer muito dinheiro e tipo, eu sou vampiro, então, meu Deus do céu, não é porque eu tenho o resto da vida, eu quero começar a divertir aqui, é um dia de cada vez. Porém, a vítima do Lestat não pensa tanto igual ele. Louis é um vampiro extremamente melancólico. Ele resolve dar valor à vida na hora que ele morre. Ele é um vampiro com alma, vamos dizer assim. Ele é um vampiro bondoso. Ele tenta agir sempre com compaixão.
Ele sempre tá em conflito consigo mesmo, tá revoltado porque ele pensava que o Lestat ia ser seu mentor, explicar um monte de coisa, e o Lestat não quer nada saber disso. Inclusive, ele já sabe que os dois estão juntos por puro interesse financeiro. E para complicar mais ainda, acaba surgindo uma terceira pessoa aí para formar a sua grande família, a Cláudia, uma criança vampiro. Problema é que essa criancinha vampiro, ela vai ficar o resto da vida naquele corpinho de criança. E a criança, gente, no filme é até uma menina maiorzinha, né? Mas no livro é uma criancinha de 5, 6 anos, viu? Imagina, amadurecendo, crescendo e ainda continuando com aquele corpinho de criança. E detalhe, ela se torna com o tempo uma mulher e ela não é tão submissa igual a Louis, não. Ela quer resposta, sabe? Ela quer saber um monte de coisa. Por que só a gente aqui? Cadê os outros vampiros? Quem te criou? Por que você não conta nada pra gente? Ela tá sempre pensando. Enquanto o Lestat, ele consegue embromar o Louis, ela não aceita, não. Ela não aceita o silêncio dele como resposta. Aí a história tem mais ação. Aí a gente tem o que contar. Porque se dependesse do Louis, ele só ficava lamentando pela vida aí, ia tentar afastar do Lestat, mas não consegue. Essa menininha, gente, essa menininha, ela gosta de ver o fogo no parquinho. E ela não deixa nada barato. Ela é mistura do Louis com o Lestat. Ela que é responsável pela maior parte da história, eu acho, no meu ponto de vista. Então, é através desses três que a gente vai descobrir como é que viver no submundo, como é ter uma vida de vampiro. É bom ou ruim? E mais uma vez, dando crédito aqui para meu amigo Luiz, que eu falei assim, olha, eu sou muito novata aqui nesse mundo da Anne Rice, me explica aqui se os vampiros dela são importantes, qual que é a importância dela, qual que é a novidade, porque ela escreve muito bem, o livro dela, o primeiro livro já foi sucesso absoluto, mas qual que é o impacto que ela causou na literatura? E o que ele me respondeu? Que os vampiros de Anne Rice, eles são extremamente importantes para a literatura mundial vampiresca, porque ela conseguiu criar algo novo. Ela juntou o gótico com o horror em uma literatura nova, porque antes dela, os críticos literários, eles simplesmente repudiavam esse tipo de literatura. E ela foi capaz de escrever uma história boa naquela época, que não podia não ser lida e que marcou. E que até hoje está aqui. Resumindo, ela foi capaz de escrever naquela época uma história que eles não podiam falar que é ruim. Tem muito monólogo no desenvolvimento aqui, com muitas reflexões para a gente começar a saber se aquela pessoa é um vampiro bom ou é um vampiro ruim. E esse é o método adotado por ela em todos os seus 15 livros, que são as crônicas vampirescas. O vampiro de Anne Rice, ele sempre vai ser abordado como forasteiro. Ele representa os excluídos da sociedade. Por isso que eles não se misturam, eles sempre estão a par. Eles estão a par de tudo, eles sabem o que está acontecendo, mas parece que ninguém sabe nem da existência deles. Então, os vampiros representam esses excluídos. Esse livro de hoje, Entrevista com o Vampiro, ele foi escrito particularmente na época muito difícil para ela, porque ela perdeu sua filha, que tinha 6 ou 7 anos na época. E escrever foi uma forma que ela descobriu para passar pelo luto, porque ela não sentia mais fazer parte daquela sociedade, do ambiente que ela vivia. E também, esse é o único livro que a gente vai ver a história sendo contada pelo ponto de vista do Louis, porque o restante, a maioria, aí, pelo que eu entendi ele falando, é pelo ponto de vista do Lestat. E agora, né, é só ler o restante para saber o que cada um acha, né, porque o Louis vai falar, aconteceu assim, e o Lestat vai falar, não, aconteceu desse jeito, ele tá enganado, ele tá inventando. E eu agora vou nessa luta, né, nessa longa caminhada de ler mais 14 livros, conversar com meu amigo Luiz, que entende muito bem do assunto, e tentar explicar para vocês algumas coisas, porque ele disse para mim, não é uma literatura fácil, é muito filosófica, e não é aquela leitura que você pega o livro pra tipo, eu vou ler isso aqui tudo num dia só, não. Tem que ser pausado, refletido, porque há muita coisa escondida atrás da literatura de Anne Rice. Eu agradeço a todos que me acompanharam até aqui, um grande abraço, me sigam aí nas redes sociais e até mais!